Éramos apenas crianças quando nos juntamos aos bêbados do Sweet L'Amour. Eles sempre estavam lá, com seus dentes de ouro e os chumaços ralos de cabelo sem qualquer vida, escondidos embaixo dos chapéus grosseiros. Foram aqueles velhos desbocados e sujos que nos ensinaram a paixão pela música. Talvez por isso fôssemos tão ruins. Éramos dois garotos pobres que frequentavam os prostíbulos mais pobres ainda em busca de alguma autoafirmação vazia da adolescência. Foi em um desses lugares também que começamos a tocar juntos. Johann despejava os dedos desengonçados das teclas do piano e eu esfregava as cordas de um violino velho. Não porque houvesse alguma sintonia entre nós e os instrumentos, ou quem sabe alguma aptidão inata. Aquilo era o que nossos tutores ébrios tiveram a paciência de nos ensinar. Em pouco tempo, criamos confiança para reproduzir uma sinfonia tosca e mal ensaiada que sempre iniciávamos após goles grandes de gin, mesmo aos 13 anos de idade. Como nossa distinta plateia sempre estava guarnecida de mais álcool que nós, isso não importava muito. A crise do ópio também ajudava. 2 ou 3 tragos e estavam todos contentes com os talentosíssimos instrumentistas à sua frente. Algo que deveria ser comemorado na cama de uma das damas ali presentes. E Madame Janin, dona do estabelecimento, adorava. Talvez por isso, nunca expulsou os 2 moleques desprovidos de beleza, dinheiro ou talento. A música e o sexo era o que nos movia. Claro que não em mesma intensidade, já que desde o início, Johann deixara bem claro que o gosto das meninas por sua música era o motivador que lhe acicatava a tocar. Eu também ganhava dinheiro apenas para entregar nas mãos das mesmas mulheres, e assim sendo, jamais tentaria me enxergar de alguma forma superior a ele. Mas ainda assim, o fato de meu melhor amigo e parceiro de apresentação não levar a música tão a sério quanto eu, me incomodava. Vivíamos perambulando como ratos pelos bares em busca de algumas migalhas. Se alguém era ingênuo o suficiente para nos abrir as portas e nos aceitava, tentávamos dar o nosso melhor. O que significava 4 ou 5 músicas desafinadas, mas cheias de vontade. Acho que era isso o que nos salvava. Éramos terríveis aos ouvidos, mas quem nos assistisse veria a paixão que colocávamos naquilo. Quando não tocávamos onde havia a ajuda de alguns belos pares de pernas se abrindo, éramos só nós e os ouvintes. Em geral, o público ficava irritado ou apenas nos ignorava, permanecendo em suas conversas e refeições. Não nos dávamos ao luxo de sentirmos-nos a atração especial da casa. Então, tudo o que fazíamos era nos divertir enquanto éramos tão só a trilha sonora da noite daqueles trabalhadores alienados. Não era o melhor emprego do mundo, mas ainda era bem mais seguro do que as fábricas ou as minas de carvão. Ainda mais depois que algum demônio tocara nosso bem mais precioso, as batatas. Era só ver o quanto aqueles homens bebiam e se entregavam aos prazeres da carne e entenderia o quanto suas almas estavam quebradas pela crise e pela fome. Ainda assim, de certa forma, estávamos bem. Bebíamos de graça e ganhávamos alguns trocados, mas principalmente conhecíamos muitas mulheres. Não tínhamos do que reclamar. E foi em um desses concertos entre messalinas que conheci Fenella, a mulher mais linda de todas aquelas mulheres feias. A companhia perfeita para o segundo melhor músico de todos os piores músicos da cidade. Seus dentes sempre tiveram um amarelo descuidado, todavia carregava por completo a felicidade do mundo no sorriso. O gin fez seu trabalho como jamais falhara e facilitou a sintonia entre nós. Não precisamos de muito tempo para que estivéssemos morando juntos e ela carregando um filho meu no ventre. Na medida do possível, era uma boa vida. Tínhamos sim e muito do que reclamar, mas vivíamos acima dos corpos pestilentos deixados pela instabilidade do país. Éramos apenas mais pagadores de impostos, estagnados em uma zona de conforto. Homens feitos antes da maioridade, entre drogas, música e a baixa classe do condado. Estável na medida do possível. E foi na última noite em que tocamos no Sweet L'Amour que tudo começou a sair de controle.
Fenella se misturava em meio aos ouvintes mal-educados e apontava-me cordialmente um sorriso a cada movimento acertado. Agora, ela exibia uma enorme barriga, e eu, um enorme sentimento iminente de queda. Cada dia que eu via meu próprio filho crescer no meio da carne daquela mulher, eu sentia o desespero de tê-los como responsabilidade. Antes, era só um garoto com um violino e um caneco vazio de cerveja batendo ansiosamente sobre o balcão. Agora, eu era um pai de família. Eu precisava levar minha vida mais a sério. E claro, também a música. Olhei para o lado e Johan tinha os cabelos na frente do rosto. Era uma tentativa boba de imitar um corte militar, deixando os lados da cabeça bem baixos e o volume no alto dando movimento cada vez que ele balançava a cabeça. O som que vinha de seus dedos era grave, e ele parecia inspirado fazendo seu piano me acompanhar. Retomando essas memórias, percebo que seu empenho naquela noite era como uma despedida. Se eu soubesse que aquela seria a última vez em que veria o prazer no rosto do meu amigo a tocar ao meu lado, eu teria ficado mais tempo ali, o observando. Naquela noite no Suite L'Amour, a plateia era a pior para a qual já tínhamos tocado. A parte que não se levantou e foi embora no meio da apresentação permaneceu apenas para vaiar e atirar xingamentos. Enquanto fossem palavras, estava tudo bem. Nunca fomos elogiados em demasia, o que tornou nosso ego blindado contra insultos. O problema foi quando o primeiro arremessou um pão em nossa direção. Aquela coisa dura me acertou a perna e caiu em frente aos meus pés. Confesso que me perdi repentinamente nas notas, mas aquilo não foi o suficiente para que interrompesse meus movimentos. Senti-me tentado a arremessar o violino no homem. No entanto, eu não era mais um garoto para ficar brigando em bares. Eu tinha uma esposa que me observava aflita e um filho que nasceria em breve. Duas coisas que Johan definitivamente jamais teve o interesse em possuir. Seus cabelos pararam abruptamente assim que os dedos largaram as teclas. Bateu a tampa do piano e se levantou. O rosto rígido e as sobrancelhas arqueadas. Todos no bar riam, mas não dava para ter certeza se riam de nós ou apenas nos ignoravam entretidos com suas próprias conversas. Ele conseguiu identificar o homem careca e de bigode longo que havia atacado aquela coisa. Johan fitou brevemente o pão perto de mim, ao passo que eu tentava retomar a canção nas cordas do meu violino. Um pão? Duro. Ele riu desafiador. Legal. Por que não arremessa algo mais velho? Como a sua mãe, por exemplo. O grupo que estava com o homem cessou o riso, e todos voltaram seus olhares para nós. Pela primeira vez naquela noite, tivemos a atenção plena da plateia. Ao menos, um pedaço perigoso dela. Boa parte ainda estava preocupada demais com o torpor que o álcool lhes proporcionava. O que você disse, moleque? O careca gritou enquanto seu sorriso se desfazia lentamente. Nada. Johan respondeu e respirou profundamente. Sentou-se mais uma vez atrás do piano como se a tormenta tivesse se afastado. Perdão, eu jamais pediria que arremessasse sua mãe. Aposto que não conseguiria levantar aquela velha gorda. O homem bateu a mão aberta contra a mesa. Copos caíram no chão e o vidro se quebrando trouxe mais atenção de todo o bar para a discussão. Um breve silêncio se fez para ser rompido por um grito. O que você disse? A minha vara cessou e o violino se calou de vez. Era impossível tentar continuar como se nada tivesse acontecido. Tentei sussurrar para Johan pedindo que não insistisse na discussão, mas ele não me ouvia. E se ouviu, optou por ignorar. Eu sabia que a situação sairia de controle. Fenella estava assustada e devo admitir que eu também. O que foi? Tem algum problema de audição? Johan disse, dando a volta no piano e se colocando na frente do pequeno palco onde estávamos. Vai continuar repetindo a mesma pergunta ou vai fazer alguma coisa? O grupo que estava à mesa com o homem nos encarava. Quase podia ouvi-los rosnar de onde estava. Ou será que a sua mãe está ocupada demais no andar de cima? Johan completou rindo. Agora não era mais um pedaço de pão ou alguma provocação boba. O homem arremessou uma garrafa de cerveja. Johan se abaixou e a coisa explodiu na parede atrás de nós. Olhei para Fenella. Ela segurava a barriga como se o medo a pudesse fazer cair. Ela percebeu meu peito arfante e me olhava requerendo uma resposta. Seus olhos me diziam que eu tinha que fazer alguma coisa.
Um dos brutamontes que acompanhavam o careca saltou de sua cadeira e correu em direção a Johann com uma faca em mãos. A minha reação instintiva foi a de largar o violino e arremessá-lo no braço do homem. A lâmina errou meu amigo por alguns centímetros, dando-lhe a vantagem de um soco na têmpora. O homem caiu segurando a mão, provavelmente com o pulso quebrado. Todo o grupo agora tinha um único objetivo, e precisávamos nos defender. O caos se instaurara e gritei para que Fenella saísse do bar. Ela correu para fora do lugar, mas não sem antes arremessar sua cadeira na direção dos que nos atacavam. Errou nossos rivais, mas acertou o garçom. Cacos de vidro e cadeiras voavam por toda parte. O bar foi se esvaziando em questão de segundos, até que só restávamos nós no meio da confusão. Madame Janine jamais permitiria que transformassem o seu bar em tamanha algazarra. Sabia como lidar com arruaceiros, e a mulher vira a maneira que tudo aquilo tinha começado. Ela estava na sacada do andar de cima, observando calmamente toda a confusão. Sua longa piteira se estendendo entre os dedos médio e indicador. Bastou que estalasse os dedos e seus homens desceram. Éramos 2 jovens magricelos em uma briga patética com uma porção de velhos embriagados. Os seguranças que Janine colocava para manter a ordem no Suite L'Amour eram profissionais quando se tratava de colocar baderneiros para fora. Eles entraram no tumulto e em poucos minutos tudo estava resolvido. Do lado de fora, os nossos provocadores limpavam a terra das roupas e analisavam em quais mais lugares estavam sangrando. O careca agora tinha o bigode duro pelo sangue embaixo de um nariz torto. Todos fugiram mancando e olhando vez ou outra para trás, bastante assustados. No final da noite, nossos detratores estavam longe e o espetáculo arruinado. Esperávamos que Madame Janine nos expulsasse do lugar, que nos vetasse eternamente a entrada por tudo que fizemos em seu estabelecimento, mas ela se aproximou com um sorriso no rosto. Seus lábios se torciam de uma forma repreensiva, mas ainda assim, aquilo era um sorriso. Eu gosto muito do som de vocês, meninos, ela nos disse. É isso que ainda são, não? Meninos. Ela me fez um breve carinho na orelha e subiu novamente para o segundo lugar. Logo depois de nos dizer que poderíamos beber por conta da casa, e que não toleraria uma segunda confusão, claro. Os brutamontes que a seguiam reiteravam a mensagem apenas com sua presença opressora. Johann sorriu de orelha a orelha, mas aquilo só me fazia lembrar de Fenella. Tinha que voltar para casa e avisá-la que estava tudo bem. Sim, o bebê. Eu tinha que voltar para minha mulher grávida e para minha nova vida. O estresse da confusão poderia ser um perigo para a criança, mas 1 ou 2 copos de cerveja não me matariam. Então, fiquei. Foi assim que tudo mudou. Poucos clientes restavam, praticamente desacordados pelo salão, quando Johann se levantou e, sem qualquer expressão no rosto, me encarou por alguns segundos. Parecia haver um sorriso em algum lugar ali, pedindo para sair. A tristeza que seus olhos carregavam era adornada pela esperança. Ele tomou meu rosto com as 2 mãos e senti o sangue que molhava o curativo nos nós dos dedos. Estávamos os 2 muito machucados. O sorriso finalmente floresceu e seus olhos eram ternos, carregavam um extremo carinho enquanto me olhavam. Um dia, Maxine, ele disse, um dia você se sentará ao lado dos grandes. O teu moleque vai ter muito orgulho de você. Eu vou estar lá para te aplaudir por minutos incessantemente. E eu juro que eu quebro os dentes do primeiro que se sentar e parar de te aplaudir. Eu sorri de volta. A solidão das ruas nos criara como irmãos. Ou até algo mais do que isso. Sobrevivemos aquecendo-nos ante as noites frias com o calor do corpo um do outro. A vida adulta chegara e agora, a cada passo nosso, parecia que tudo se encaminhava a um fim. Ninguém jamais nos ensinara que desistir era uma opção. E pensando melhor agora, talvez essa fosse a escolha mais sábia. Entender nossa ausência de talento e quem sabe buscar algo em que tivéssemos uma melhor chance. Mas independentemente de dom, a música era tudo para nós. Ou assim, eu pensava. Não vai precisar, eu disse. Você estará no palco comigo. Ele riu e tomou a garrafa de cerveja nas mãos. Não vou não, disse. O meu sorriso se desfez. Johann tentava evitar meus olhos passando os dedos sobre a garrafa de vidro à sua frente. Algo naquilo me causava um tremendo mal-estar.
Foi a forma como ele falou que me assustou. Sucinto, sem qualquer receio. Parecia estar feliz, liberto, estranhamente conformado com o fracasso. Como? Eu desisto, ele disse, e sem qualquer hesitação, suspendeu levemente sua garrafa como se, no meio do caminho, desistisse do brinde que propusera, para em seguida se afastar levando o gargalo à boca. Aproximou-se de um grupo de meninas e elas o receberam com beijos no rosto. A mim, restou ficar no balcão, meditando sobre tudo aquilo. Não poderia forçá-lo, mas um frio na barriga me atingiu ao me imaginar seguindo sem Johann. Todavia, não me preocupei com aquilo por muito tempo. Não pude. O homem tomou minha atenção antes que fosse capaz. Eu não tenho certeza se a memória que tenho do homem é real ou se minha mente apenas preencheu a lacuna daquela noite. Ainda tenho a imagem dele sentado em uma das cadeiras observando atentamente cada movimento nosso, mesmo durante a briga. Era o único cliente que parecia se importar. No meio dos bêbados, havia este homem estranho assistindo a toda a apresentação. Carregava um bigode largo sobre o nariz e o cabelo com poucos fios grisalhos havia sido dividido no meio e muito bem penteado. Um desconhecido lhe daria 40 e poucos anos. Seus olhos eram vermelho sangue, pálpebras inchadas e fracas como os de um pária qualquer. Usava uma camisa amarrotada embaixo do suspensório que mantinha sua calça cinza no lugar. Lembro perfeitamente de como ele era e tudo o que ele falou, mas a minha incerteza é quanto às lembranças da presença do homem observando nossa apresentação. Por mais que ainda carregue essas imagens na mente, elas parecem suceder o momento em que ele me abordou. Ainda sou tomado pela sensação estranha de que aquela figura invadiu a minha mente e se estabeleceu através de memórias confusas demais. De qualquer forma, ele não pode ter se materializado ao meu lado no bar. Suas palmas lentas se aproximaram de mim. Quando me virei para observá-lo, o mundo inteiro pareceu girar. Havia álcool demais no meu corpo a esse ponto. Magnifique, mon camarade. A voz saiu como um pigarro e as palmas foram cessando. Carregava na fala um sotaque arrastado como todo bom francês. Não fui capaz de ter outra reação a não ser torcer o rosto e afastar o tronco. O homem tinha um cheiro terrível. Nem mesmo minha embriaguez era capaz de abrandar o fedor. Era algo como lama e querosene, como se tivesse tentado atear fogo no próprio corpo dentro de um chiqueiro. O cheiro provavelmente viera como consequência de uma noite regada a álcool. Quando estamos bêbados, ficamos vulneráveis a cometer todo tipo de estupidez. Supus isso porque eu sentia seus lábios frouxos do rosto pela dificuldade em pronunciar cada palavra. Belo trabalho que fizeram, sabe? O homem mal conseguia formular suas frases. E não era apenas por estar bêbado. Era como se sua garganta tivesse sido açoitada por todo o peso do mundo e precisasse fazer esforço demais para conseguir falar algo. No meio disso, sentia que ele tombaria em cima do balcão a qualquer momento. Torci por isso, na verdade. O álcool nunca me tornou mais sociável e eu não queria conversa naquela noite. Muito obrigado, eu disse e levantei a minha caneca de cerveja propondo um brinde imaginário. O estrangeiro suspendeu um dedo chamando o garçom. Quando o homem gordo se aproximou, ele pediu uma dose dupla de conhaque. Colocou tudo para dentro em um gole só, sem muita dificuldade. Era como se acabasse de beber um grande copo d'água em um dia quente. Ele estendeu uma mão aberta em minha direção. Segui apenas com os olhos. Prazer, me chamo Andrés. Ele disse casualmente e me encarou por um breve instante, como se esperasse uma resposta. Sua mão ficou alguns segundos à minha frente, com os dedos esticados. Ele não ia desistir e não se constrangeu em nenhum momento. Para pôr um fim naquilo de uma vez, eu apertei a sua mão. Assim, ele sorriu e falou um pouco mais perto. Eu sou o responsável pela orquestra do andar de baixo. Eu joguei a cabeça instintivamente para trás. A fala daquele homem bêbado fazia cada vez menos sentido. O Suite L'Amour tinha 2 andares, mas estávamos no bar. Talvez ele estivesse se referindo ao andar de cima, mas ainda assim não podia ser. No andar de cima ficavam as meninas que se enchiam de maquiagem apenas para agradar os velhos quase ricos da cidade ou os tolos que gastavam lá o pouco que tinham. Não havia espaço para músicos competirem com mulheres tão belas. Não quis dizer
Do andar de cima? Eu disse. Andar de cima? Acha que alguém pode tocar em alguma orquestra no meio daquelas putas? A minha querida Janine sabe muito bem dividir o seu estabelecimento. Ele riu e pude ouvir seu pulmão chiar dolorosamente. Sua voz era arranhada e doía o ouvido. Esse lugar não tem um andar de baixo, eu respondi. Claro que tem. Até mesmo as pessoas têm um andar de baixo. Imagine então os lugares. A sua voz pareceu ficar mais sombria e seu olhar buscava me atravessar. E o melhor lugar em qualquer lugar é sempre o andar de baixo. Eu quero... Ele olhou o copo vazio à sua frente e o girou por alguns instantes. Quero convidar você. Para a sua orquestra? Sim. Digo, não é a minha orquestra. Eu só sigo ordens. Recebo muito bem para tal e ando por aí buscando talentos como os de vocês. O homem levantou o copo e apontou para Johan enquanto ele beijava uma das mulheres e outra colocava a mão por dentro de suas calças. Ele sabia como tirar o melhor do álcool em seu corpo e parecia bem mais alheio do que eu. Como sempre, meu amigo havia escolhido a melhor resolução para aquela noite. Eu tinha que me livrar daquele bêbado. O homem de sotaque carregado definitivamente não parecia com os contratantes que conhecemos durante nossas carreiras. Ei, idiota! O homem gritou. Olhei instintivamente para o bêbado. Meus dedos enrijeceram forçando o punho. Madame Janine já havia feito seu ultimato. Não toleraria outra briga. Mas não permitiria que aquele desconhecido me xingasse assim. Ele deu uma risada ao perceber o meu rosto fechado. Não é você, garoto. É aquele idiota. Ele falou mais alto e apontou para o garçom que se aproximou batendo as duas mãos do balcão. O homem apenas sorriu. Servir un de plus, camarade. O garçom estalou os nós dos dedos. Encarava o homem com as sobrancelhas arqueadas. Falamos apenas o idioma nativo por aqui. E completou com deboche. Oui. Aqui? O homem disse olhando ao seu redor. Aqui no Suite L'Amour? Sim. Ele respondeu, inarredável. Pois se assim deseja, sirva-me mais uma, por favor. Eu podia ver o ar quente bufando pelas narinas do garçom, mas ele apenas obedeceu. Provavelmente compartilhava da mesma ideia que eu de que a noite já tivera confusões demais. Engoliria o desaforo daquele homem excêntrico. Idiota. O homem sussurrou para mim enquanto balançava a cabeça. O mundo está cheio deles, não? Eu não estou esquecendo de me incluir nesse grupo. Olhe para mim. Não cometo os mesmos erros que eu, rapaz. Tanto álcool para esquecer. E não é que esqueci mesmo. Não faço ideia de quem eu sou, senão mais um idiota. Tudo o que sei é que as coisas não costumavam ser assim. A música sempre foi tudo para mim. Fazia parte de um coral, acredita? O velho deu 2 tapas no peito e escarrou no chão ao meu lado. Se quiser me tomar como exemplo de algo, tome o fracasso. Muito conhaque, filho. Acabou com minha garganta. Hoje eu só ergo minha batuta e aponto para pessoas como você. Plifty plofty plum. Não deixe que seu talento se desperdice e evaneça com o tempo. Muito obrigado. Eu disse gentilmente e voltei a minha atenção ao copo. O garçom serviu outra dose. Sem sequer mudar a expressão do rosto, o homem bebeu mais uma vez e bateu o copo contra o balcão sem muita preocupação. Após isso, puxou 2 moedas de dentro do bolso da calça e as atirou em direção ao garçom sem tomar o trabalho de olhá-lo nos olhos. Isso foi um sim? Ele me disse. Eu dei uma leve risada. O discurso do homem não era engraçado, mas eu ri. Ri de mim mesmo por ainda estar ali, sentado em um ambiente sujo como aquele enquanto um bêbado tentava me convencer com frases sem sentido. A minha esposa grávida roendo as unhas em casa e eu gastando uma noite ouvindo as histórias daquele homem. Eu fico lisonjeado pelo convite, mas eu vou passar. Eu só quero beber sozinho por mais algum tempo e depois ir para casa. Uma chance como esta não costuma cair no seu colo. Eu suspirei. O homem não ia desistir fácil e meu sangue ainda quente não ia aguentar por muito tempo. Você estava aqui, não estava? Eu disse. Viu como foi a minha noite. Então, que tal dar uma volta por aí?
Puxar um assunto com outra pessoa, alguém que esteja interessado, alguém que tenha tido uma noite melhor que a minha. As pessoas que tiveram uma noite melhor que a sua não têm o talento. Previu seu imbróglio impaciente. Não, ele sussurrou. A inocência. A boa música se faz com inocência. É somente isso que quero. Eu não ligo. Eu disse, interrompendo. Eu não dou a mínima. Pega sua bebida e vai encher o saco de outro. O homem respirou fundo. Parecia genuinamente chateado com minha atitude de caçar a sua palavra, mas eu não voltaria atrás. A minha mente era uma panela cheia e fervendo como naquela noite estava prestes a transbordar. Tem certeza de que não quer ouvir minha proposta? Eu bati com o punho fechado no balcão e nossos copos vibraram. Até mesmo o garçom colocou sua atenção em nós. Eu vou ter que enfiar minha mão na sua cara para entender isso? Ele suspendeu as mãos abertas. Sorriu com grande satisfação. Dobrou os lábios de modo que seu bigode quase foi engolido. Absolutamente não, ele disse. Foi muito bem educado, tanto por minha mãe, que descanse em sua sepultura, como por aquele que me paga o que é devido pelos meus serviços. Não entro em casas quais não sou convidado. O banco arranhou dolorosamente pelo piso de madeira conforme ele tentava se levantar. Agora de pé, decidiu dar sua última palavra. Se mudar de ideia, o meu preço pode ser bem mais caro quando são as pessoas que me procuram. Assim que me deixou, observei com o canto do olho enquanto ele caminhava lentamente e com dificuldade em direção a Johann e as meninas. Devo admitir que quis rir ao imaginar o homem perturbando-o como tinha acabado de fazer comigo. E qualquer um ali saberia que meu amigo tinha o pavio bem mais curto que o meu. Mas alguns minutos se passaram e o sorriso nunca saiu do rosto de Johann. Na verdade, os dois conversaram durante muito tempo. Acho que a paz que Johann recebera em troca da desistência estava recente demais. Aproveitei aqueles minutos, talvez tenham sido horas, para pensar sobre meu futuro. Troquei a cerveja pelo uísque e segui em minha reflexão. Eu tinha 3 bocas para alimentar. Com o rosto afundado nas mãos, eu criava um mapa imaginário pesando minhas opções. O peito parecia esfriar ao imaginar as fábricas, e eu não conseguia conceber um futuro sem Johann. Era provável que eu passasse o resto de minhas noites olhando frustrado para o violino qual não tinha mais a oportunidade de tocar. As mãos sujas de graxa e os olhos cansados. Talvez devesse me render ao comércio de escravos em Bab Salar. O boato que corria por todos os lados era o de que os que pisavam naquela cidade se tornavam loucos, e não era à toa que a única construção ainda de pé naquele lugar fosse um manicômio. Madame Janin jamais colocara relógios em seu estabelecimento. Os clientes não precisavam se preocupar com o horário. Só percebi que tanto tempo tinha passado quando Johann sentou-se ao meu lado e me deu um tapa no ombro. O lugar parecia iluminado demais agora que os primeiros raios de sol despontavam em um céu pálido. Olhei ao meu redor e por um instante pude ver o francês sair pela porta do Suite L'Amour. Tinha um sorriso no rosto. Parece que a sua conversa com o francês rendeu, hein? Eu disse e ri. Sim. Johann respondeu sem muita emoção. E sobre o que vocês conversaram tanto? Ele tomou o copo pela metade que eu vinha rodando entre as mãos e virou rapidamente. Fez uma careta quando aquela coisa quente lhe desceu. Em seguida, disse: aparentemente, eu acabei de vender a minha alma ao diabo. Eu parei. O cheiro do homem ainda estava ali, permeando o lugar, como se o vento estivesse tendo bastante trabalho em afastar sua aura do balcão. Johann observava calmamente as garrafas à nossa frente. Como assim? Eu perguntei, um pouco confuso. Sem desviar o olhar da estante com bebidas, ele respondeu. O bêbado veio com uma conversa estranha e cheia de palavras mirabolantes, mas eu não sou bobo. Ele era o próprio diabo querendo comprar a minha alma. Não conseguia entender o que ele queria dizer. Meu amigo tinha um olhar sério preso ao rosto, uma concentração que me causava receio de quebrar. Seus olhos apontavam para frente, mas agora pareciam apontar para o nada. Ficou assim por alguns segundos até que os lábios se contorceram involuntariamente. Johann caiu na gargalhada.
que você acha que ele disse? Virou-se pra mim. Falou por um bom tempo sobre uma tal de orquestra do andar de baixo. E me deu esse folheto. Ele me entregou um pequeno papel duro onde havia algo escrito que eu provavelmente leria se soubesse como fazê-lo. Falou pra eu ir nesse endereço onde vou fazer meu primeiro espetáculo. Eu devolvi o cartão sem muito interesse. E você vai? Eu tenho cara de otário que toca de graça, Maxim? Tem, eu disse e ri. Johan acompanhou meu riso dando um soco leve no meu braço. Pois se tenho a cara, eu não tenho estado de espírito. Ele não falou sobre pagamento? Falou, mas eu deveria acreditar. Prometeu mundos e fundos. O homem cheira como um limpador de latrina. Deve ter dinheiro para pagar o que vai comer amanhã. Imagina pagar um pianista. Sim, era isso. Um homem louco que não soube lidar com a meia-idade. Ainda lembrava das moedas de ouro que arremessara no balcão como se fossem nada, mas aquilo também podia ser fruto de um golpe. As moedas certamente pertenceram um dia a algum idiota que decidiu aceitá-lo como tutor. Provavelmente, o homem era só mais um golpista em busca de dinheiro fácil. Bebemos mais algumas cervejas enquanto o sol queimava forte no céu. Pelo resto do amanhecer que passamos juntos, não tentei convencer Johan. Não falamos mais sobre o francês também. E além do mais, eu falei sério. Johan disse, e dessa vez, seu rosto contraiu trazendo um semblante austero. Eu parei mesmo. Se foda tudo isso. Ele bebeu o resto do meu uísque e tentou o quanto pôde parecer estar distraído com o resto do bar. Seus olhos estavam marejados, eu tinha visto. Mas Johan era do tipo durão e não podia demonstrar aquela fraqueza. Ainda assim, era impossível esconder o que aquela noite no bar representava. Assim que nos despedíssemos, selávamos a distância um do outro. Aquilo era o fim. Quando cheguei em casa, a minha esposa estava dormindo. Tirei minha roupa e lhe dei um beijo. Ela se moveu na cama e abriu os olhos vagarosamente para me ver. Arregalou-os durante um longo bocejo quando me puxou para perto de si. Suas mãos pararam perto do inchaço entre os olhos, pouco acima do nariz. Ela insistiu que deveria fazer um curativo, mas eu precisava descansar. O dia seguinte seria difícil. Eu precisava de um trabalho. Um trabalho de verdade. Os próximos anos seriam uma jornada e tanto. O que você acabou de ouvir foi o primeiro e segundo capítulo do livro Satanás em Ré menor, escrito por Felipe Alves. Para saber o destino dos amigos Johan e Maxim, é só conhecer a obra completa através do link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Obrigado por assistir até aqui.